O contemporâneo, uma ideia. Enquanto ideia, teima se esquivar de toda apropriação. Salta de banda a menor aproximação que esforçadamente fazemos. E ao esticarmos os braços à frente com as mãos abertas para agarrá-lo, não está mais lá. Descobrimos que era um fantasma, uma aparição, um assombramento. Com ele escorrendo pelas mãos, agarramos apenas o vazio. O contemporâneo, uma carência. É bem verdade que essa carência possibilita a passagem excessiva de alguns vultos, seus efeitos, suas obras, seus conceitos, com os quais tentamos, mínima e ilusoriamente, nos amparar. Os vultos são, entretanto, informes. Não importa quão aparentemente sólidas, suas consistências são miraginais, desamparando-nos mais uma vez. Miragens do informe, ou então ritmos, não mais do que arrepios, esses efeitos, essas obras, talvez desobras do contemporâneo. Como naqueles eletrocardiogramas, o sinal de uma mera pulsação que lateja somente para se contrair. Um eriçamento qualquer do implícito, um frêmito do subjacente. Pensando tais miragens, procurando desdobrá-las, expandindo algumas de suas aparições para novas circunstâncias, é provável que compactuemos com tornar suas consistências, se não mais densas, ao menos passíveis de uma credibilidade um pouco maior. Que essa credibilidade venha como modo de permanência no âmbito da aparição se mostrar como a maneira encontrada de fazer com que a inconsistência do contemporâneo continue repercutindo. Na tentativa de deixar o contemporâneo se mostrar, o que repercutiu, o que repercute, quer logo se esvair de sua consistência. Mas o contemporâneo não se mostra. Ele não é uma concretude qualquer que possa ser isolada para dissecação. Ou então, ele se mostra, mas enquanto um impasse. E os impasses costumam rir dos nossos supostos saberes, levando-os repetidamente à exaustão, esvaziando-os. O contemporâneo, um enigma, atualizado a cada vez que seus efeitos comparecem, gerando em nós o contato possível com a respectiva ideia. Ele expele o que se chamará de toda e qualquer gramática, de toda e qualquer língua, que uma vez postas para fora, disjuntas, não retornam para coincidir com ele. Apesar de trazerem suas marcas, um ou outro de seus resíduos quase imperceptíveis, dos quais, para se tornarem flagráveis, é necessário, já saindo dele, fazer quase uma caricatura, perdendo a sutileza que lhe é distintiva. Sem nos deixar institucionalizá-lo, sem nos permitir transformá-lo em escola, é preciso escutá-lo, permanecer de algum modo nele, ser movido por ele, responder a ele com a incompetência assegurada de poder decifrá-lo, para que não se saia de seu enigma, para que, ampliando os espaços dos entrechoques das frases, sem resolvê-las, sem decidi-las, cortam as palavras, deixando apenas um quase de sentido, um quanto estremecendo. Sendo o a que hoje respondemos instavelmente, sem saber o que é, o que, mesmo nos reunindo,
não se revela para nós, nem se deixa inteiramente acessível, o que, apesar de estarmos nele, insólito, foge de nós quando tentamos ir em sua direção, o que, alojando-nos, nos desaloja, fazendo com que estejamos nele quase que apenas pelo esquecimento ou pela memória do que não se concretiza, senão pelos resíduos deixados por sua perda, o contemporâneo, que, afirmando-se, retorna enquanto imaterial, mostra, como dito, seus efeitos do contemporâneo, suas obras enquanto nossos modos de participar dele, lhe emprestando nossas dicções. Desde a inacessibilidade na qual o contemporâneo se coloca, dele só conseguimos tocar em algumas palpitações delicadas e paradoxais de seus efeitos. O contemporâneo não se livrou de alguns preconceitos aos quais a arte e o pensamento da arte ainda se prendiam para recair em novos liames, para facilitar as desamarrações, para que algo passe pelos espaços abertos. O contemporâneo tem as amarras de tipo mais frágil. Equivocam-se aqueles que, julgando-o pejorativamente, confundem o contemporâneo com um de seus efeitos particulares ou com o propalado, múltiplo, excessivo, médio, por eles desprezado. Eles não se enganam pelo fato de tal ou tais efeitos não se darem desde o contemporâneo, mas por tais juízos serem tentativas de bloqueio, atravancamento, entulhamento ou obstrução de sua abertura incondicional. Longe de se reduzir ao contingente que incorpora seu efeito, o contemporâneo, um mal-entendido. Ele não pode ser julgado por ser dele que provém toda emissão de juízos que nele gravitam, entendidos como criações cujos pensamentos jamais se constituem como um saber adquirido, mas, quando muito, são deflagrados por uma experiência, a do contemporâneo, impalpável, levemente roçada. Apesar da escolha feita por muitos entre o objeto único aurático e o múltiplo excessivo médio que está por todos os lados, o contemporâneo se evidencia antes como um agente não seletivo propiciatório. Por mais que muitos que nele vivem, na ânsia de ancorá-lo no atual, enquanto uma época na qual querem precipitadamente detectar seus signos mais característicos a serem decifrados, muitas vezes o sejam, o contemporâneo não é seletivo. Seus efeitos é que o são. O aspecto seletivo é regido pelo princípio afirmativo, o único capaz de ser usado nesse caso, de serem escolhidos alguns dos efeitos que, ao trepidarem sobre o contemporâneo, mantêm a imanência do contemporâneo trepidando. Podemos ter, como de fato temos, uma consciência da tradição, a precisamente por tê-la, nos afastar dela, tornando-nos críticos dela. Sabermos pertencer a uma tradição é, simultaneamente, estarmos nela e, obrigatoriamente, afastados de suas obrigações, ou seja, dela mesma. Quanto ao contemporâneo, pela imersão nele, pela paixão que sentimos por ele, pelo pacto vital e oculto que temos com ele, por mais críticos que tenhamos nos tornados, não estamos aptos a fazer uma história dele, senão a pensá-lo enquanto o que insiste, enquanto o que persiste, através do retorno irrefreável de seus efeitos. Somos simpáticos a seus efeitos por sermos empáticos ao contemporâneo que nos impacta. O impacto do contemporâneo sobre o pensamento
o impacto do contemporâneo sobre o pensamento, o afeto e a ação é exatamente seu efeito. Agamben pôde falar em o único e incomparável título de nobreza que o nosso tempo poderia legitimamente reivindicar a propósito do passado, o de não querer já ser uma época histórica. Acaba a citação. Viver um determinado tempo implica necessariamente não saber como esse tempo se marca, nem como será marcado pelo porvir. Não se pode falar em nome de nosso tempo, senão por enigmas, aberturas. Impossibilitado de juntar seus pontos dispersivos, nosso tempo, não podendo se configurar em uma época histórica, nunca é sincrônico a si mesmo, mas integralmente desarranjado. Isto porque ele não se define por um pensamento específico, mas antes pela abertura das possibilidades do pensamento que diz respeito a todas as forças irreconhecíveis nele atuantes e não a uma ou outra ou poucas privilegiadas. Dado o fato de não podermos historicizar o tempo em que vivemos, porque, se assim o fizermos, não viveremos esse mesmo tempo, dado o fato de que apreender a nossa época como histórica constitui seu próprio aprisionamento pelo que foi redutoramente eleito e precocemente descartado, dado o fato de que historicizar o nosso tempo implica, em nome do prognóstico realizado no recalque relativo do desimpedimento para os sem precedentes, dado o fato de que historicizar o nosso tempo é querê-lo de antemão póstumo e, consequentemente, morto, dado o fato de que, como a poesia, o contemporâneo não pode ser essencialmente historicizado sem que ele mesmo se elimine completamente, a lida com os efeitos do contemporâneo, com suas obras, vultos, miragens, ritmos e arrepios, se realiza enquanto uma busca de intervenção, um gesto, portanto, político, que nos coloca em uma política das imagens que dê o mínimo de visibilidade pública aos fantasmas que vemos, às aparições que imaginamos, às assombrações que inventamos, aos vultos que desejamos minimamente propagar, lançando uma força a que nos atravessa, a se esbarrar com outras, no meio do indecidido, no meio do aberto, do contemporâneo. A tensão entre a abertura de nossas forças e de todas as outras forças lançadas e elas mesmas forma o contemporâneo. Incluídos nele, vivemos sua mais alta voltagem, apenas para de lá sermos praticamente ejetados quando tentamos lhe oferecer um relevo. Nele, entretanto, só podemos entrar com o que nos singulariza, descoberto, aliás, a posteriori, como, na diferença em relação ao que há pouco nos acreditávamos sendo, mais um efeito do contemporâneo, como o resultado do impacto do contemporâneo sobre o nosso corpo, sobre o nosso pensamento, sobre nossa capacidade de sofrê-lo e imaginá-lo, a nos inserir politicamente no jogo do contemporâneo, no qual nossa vida está lançada. O modo singular pelo qual cada um de nós é movido pela ideia do contemporâneo, aceitando a cada um à sua maneira, tal qual foi por ela impelido, se manifesta nos efeitos que a cada momento conseguimos imaginar. Mas, mesmo tendo produzido um efeito qualquer do contemporâneo, se nossa vida é lançada no contemporâneo, é porque preferimos permanecer na força maior que caracteriza o intervalo entre a ideia e os efeitos. Permanecer por entre as fricções dos efeitos, sem abrir mão de se estar no desassentamento da ideia,
garantindo a distância entre uma e outra, desatando os nós que atrelam o contemporâneo a seus efeitos e privilegiam seus efeitos com a verdade do contemporâneo. Dito de outra maneira, por entre os lances interventivos de uma política que nos inclui, preservar no político, a todo custo, uma não política que nos demova de toda a crença exclusiva em uma particularidade última e essencial da aposta que porventura fazemos. E na não política, preservar a todo custo a política que atesta a diferença que nos atravessa. Incorporando o não político como garantia de estímulo ao aparecimento do múltiplo, como que resiste ao publicitário da política e se sobressai a toda e qualquer causa, o gesto político por excelência se mantém no intervalo ou no hiato entre a ideia e os efeitos, constituindo-se como a tão desejada política de uma potência imanente, a enfraquecer, combatendo-os, os gestos autoritários em quaisquer níveis. Tal política não política, ou tal não política política, demandaria uma crítica de todos os mecanismos que requerem a apreensão do contemporâneo em sua representação, em sua transcrição, em seu registro, em sua expressão fiel, sem saber que, diante do sem fundo e do sem cobertura do contemporâneo, apenas seus efeitos podem ser criados. Mas não é o empreendimento de tal crítica que ganhará aqui tratamento. Como deriva do contemporâneo, como sua fímbria, como sua orla, como um resultado da experiência que ele propicia, como a maneira encontrada de sair minimamente de sua confusão, a figura que pelos esbarros causais no contemporâneo vem, e aqui está vindo, é o meu vulto, ao qual, em seu recebimento, tenho de ceder, ao qual, em seu acolhimento, tenho de aquecer, com o qual, entrando em sua posse, tenho de assentir. Aqui, também eu sou um fantasma, ou aqui, também eu, como queria Zé Miguel, há pouco, sou um heterônimo. Se não se apropria do contemporâneo, é porque os efeitos não se confundem com ele. Estando o contemporâneo presente enquanto ideia irredutível ao que com ela, a partir dela, pode ser feito, ampliando-o. O contemporâneo não possui nenhuma propriedade, nenhuma essência, nenhuma substância, nenhum próprio, nenhum atributo, nenhuma qualidade, nenhuma autenticidade, nenhuma identificação, nenhuma objetivação, nenhum conteúdo, nenhum dever, nenhuma coisa material, nenhuma recognição de um específico na esfera da positividade a vir para o primeiro plano, nem pode ser, por isso mesmo, comunicado. Irrepresentável, o contemporâneo não pode ser reconhecido pela exclusividade de um princípio de identificação a ser transmitido. Excêntrico, ele se estabelece pela falta, pela ausência de centro. Esse caráter de resistência à positividade através do que nunca acaba de chegar, através do que, dando-se pelas frestas, não atinge uma finalidade, através do privilégio do que, de certa maneira, lhe falta, através da prerrogativa do que nele falha, através do que se perde, é uma das marcas, me parece, da poesia de nosso tempo, da poesia contemporânea, a torná-la radicalmente crítica. Talvez por isso, talvez por se colocar por fora de todo e qualquer sentido a ser comunicado, talvez por se colocar no lugar comum do ter lugar da linguagem, ou da disposição para ela que antecede e excede o sentido e a comunicação, talvez por comunicar apenas a si mesma, enquanto o sentido de todo e qualquer sentido, enquanto um vazio ou potencial, talvez por assegurar a pura abertura impreenchível ao mesmo tempo em que combate a exclusividade de um sentido qualquer,
talvez por permanecendo em um mundo de possibilidades que escapa a qualquer concreção partilhada, não reivindicar uma espécie determinada de conteúdo ou de forma geracional reconhecida pelo leitor, que poderia, então, se fosse o caso, subsumir as singularidades em traços comuns de grandezas ou qualidades esperadas e catalogáveis. Talvez, por isso, a poesia de nosso tempo, feita no Brasil, tenha se tornado um problema para uma parcela significativamente altissonante de críticos atuais, que, por não saberem lidar com tais singularidades múltiplas que resistem às marcas do individual e do coletivo, que resistem às particularidades, características, objetivações, qualidades e propriedades comuns, lançam-na repetidamente ao descaso, ao desprezo, ao opróbrio. Muitas vezes, com um mal-estar relativo aos efeitos do contemporâneo, a crítica atual, antipática à poesia feita no Brasil, continua demandando nostalgicamente o que os poetas, por perceberem as mudanças do tempo, já não querem dar. Uma reivindicação de uma identidade reconhecível que ofertaria uma sociabilidade facilmente representável para e por tais críticos. É por uma anonimia, por uma impessoalidade, por uma inindividualidade, pelo infigurável e pelo indizível compartilhados, que os poetas se comunicam entre si e com os leitores aptos a afirmarem tal experiência, na tensão aberta à criação de heteronomias, heteropessoalidades, poliindividualidades, múltiplas figurações irreprimíveis. Enquanto críticos incautos afirmam, entre outras coisas, que a poesia, despolitizando-se, virou a cara ao presente, dando as costas aos acontecimentos de nosso tempo, Agamben, ainda que não lidando com a brasileira, mas para quem a poesia é um dos paradigmas do contemporâneo, de um contemporâneo que ele mesmo ajuda a reconceitualizar, também nesse ponto volta a nos surpreender, diz o Agamben. A coesão originária de poesia e política, que em nossa cultura é sancionada desde o início pela circunstância de que o tratado aristotélico sobre a música está contido na política, e o lugar temático da poesia e da arte tenha sido situado por Platão na República, é algo que, para ela, a revista que ele está pensando, não é necessário nem mesmo ser colocado em discussão. A questão, diz o Agamben, não é tanto saber se a poesia seria ou não relevante com respeito à política, mas se a política estaria ainda à altura de sua coesão originária com a poesia. Termina a citação. Mostrando que, com seu pensamento, apesar de não conhecê-la, está muito mais próximo da poesia feita em nosso tempo no Brasil do que os críticos implicitamente mencionados, ou que seu pensamento é um dos que ajudam a lê-la de uma maneira muito mais inovadora, favorável a ela. O questionamento de Agamben reverte a posição do senso comum dos críticos irritadiços com a poesia do nosso tempo, feita no Brasil. Para ele, por mesmo marginalizada, a poesia ser constitutivamente política e continuar dando voz a uma experiência antropogênica fundamental, o problema é o fato de a política, em seu momento eclíptico em que ela teria perdido a consciência do que deve ser, não estar mais à altura de sua coesão originária com a poesia, precisando, de alguma maneira, tornar-se uma política poética, uma política que assuma novos paradigmas em sua encruzilhada com os sem-sentidos do poder. Se lidando com uma dimensão entre o não-sentido e o sentido, entre a infância e a voz, entre o corporal e o linguístico, entre o bio-alógico e a linguagem, entre o pré-linguístico e o cultural,
de tal modo que um polo se intenciona pelo outro sem poder abrir mão de nenhum dos dois, a poesia é muito hábil em impotências, força que ela conhece como poucos. Desde sua impotência, ela mostra a violência de como os sentidos estabelecidos dos poderes se estabelecem, dando a ver que sua impotência se confunde com sua potência. A impotência potente da poesia esvazia a certeza da comunicabilidade e das informações cristalizadas em nome de operações de usos da língua, qualquer que seja, que resguardam e defendem o dizer em sua possibilidade, a possibilidade do dizer. É bom que se diga, os poetas são muito menos édipos na crença generalizada da solução do enigma se tornarem reis, do que aqueles que acolhem a presença devastadora do enigma, mesmo em quem um dia foi rei. Ou naqueles que, como Édipo em Colono, na horizontalidade do deserto sem pátria, asseguram apenas o inassegurável que não pode ser evitado de seus enigmas. Os poetas só são alguém ao se tornarem ninguém, ou seja, ao reabrirem a pura potencialidade. A contrapelo dos que buscam uma periodização, não se esboça aqui uma tentativa de demarcação histórica para o contemporâneo, enquanto uma época passível de se determinar, mesmo de modo variável, o seu começo, seja ele no fim da Segunda Guerra Mundial, nos anos 1960, no boom da literatura latino-americana, na espetacularização da vida política, social e íntima, em maio de 68, no começo dos anos 70, no fim das vanguardas, no momento americano da história da arte e da cultura, na extraterritorialidade econômica, na financiarização do mundo, no tempo da globalização, no enfraquecimento do projeto comunista da Rússia e da Europa Oriental, na queda do Muro de Berlim, no fim da Guerra Fria, na morte de Mao Tse-tung, na emergência da China no contexto político, econômico, cultural e artístico internacional, no massacre da Praça Celestial da Paz, no 11 de setembro, no fluxo contínuo da rede tecnológica de comunicação e informação, no sequenciamento do genoma, na conjuntura do pós-utópico, no fim, entre nós, da ditadura militar, nos anos 1980, nos 1990, na virada para o novo milênio, em sua primeira década. Ainda que todos esses começos deem visibilidade a acontecimentos consideráveis no contemporâneo, não se trata de delimitar um começo que separasse nitidamente o contemporâneo do moderno, ou de qualquer outra época passada, determinando-o como o novo tempo a produzir a nova obra de arte. Tal tentativa de estabelecimento de uma divisória ou de um específico de uma época ou de um período na história confunde o contemporâneo com seus efeitos. Reduz o primeiro ao segundo, apagando a brecha existente entre eles, ao menos a brecha que procuro defender. Antes de uma ou outra data específica, antes mesmo da data do dia de hoje, antes da novidade de uma data, o que tem mais proveito é o que o poema faz com as datas que, desde seu tempo, com as datas de outros ou do seu tempo, com as datas, claro, também de hoje, com o agora de nosso tempo, ele estabelece. Para a poesia, Derrida está certo em dizer: não se trata de escrever apenas em um dia específico, em uma hora específica, em uma data específica, mas escrever para a data, endereçando-se à data, destinando-se à data como se destina ao outro. Mesmo quando, com sua data explicitada, mesmo quando escrito em dia anunciado,
Mesmo quando menciona um dia, um mês, um ano, um poema nunca é completamente datado. A data, quando existe no poema, a data desde a qual o poema se escreve, ou a data de que o poema fala, é para, no recebimento de sua força, ser ditada por ele, ser sobrescrita pelo poema. Se o poema não conseguir, de alguma maneira, se desatrelar de sua data, não é provável que ele tenha muito a dizer para ela. Enquanto o poema habita uma data habita, preferencialmente, um poema. Partindo da data, marcado por ela, o poema parte, partindo a data ao falar para ela. Imerso em seu extremo até a garantia da inacessibilidade, se compromete com seus enigmas de tal maneira que os guarda mais do que tudo, oferecendo-os de volta para ela. O novo e seus superlativos são, de fato, a armadilha mais habitualmente usada para se tentar domesticar o contemporâneo, para mortificá-lo. O contemporâneo não pode, entretanto, ser confundido com um novo, apreendido a partir de um começo qualquer que se queira traçar. Se o contemporâneo pode ser o novo, é apenas sob uma perspectiva inteiramente diversa da que se apresenta com maior frequência. Também Derrida é elucidativo ao afirmar que, cito Derrida, num livro traduzido pelo Camilo e pelo Marcelo, nunca vemos uma nova arte. Se achamos que nunca vemos uma nova arte. Achamos que vemos. Mais uma, entre aspas, pelo próprio Derrida, mais uma nova arte, como se diz um pouco levianamente, é reconhecida pelo fato de não ser conhecida. Parece que não se pode vê-la, uma vez que falta não apenas um discurso pronto para falar dela, mas também aquele discurso implícito que organiza a experiência dessa arte, ainda o Derrida, e trabalha, inclusive, em nosso aparelho óptico, nossa visão mais elementar. E, no entanto, se essa, entre aspas, pelo Derrida, nova arte surge, é porque, no terreno vago do implícito, algo já se envolve e se desenvolve. Termino a citação. Contrariamente ao senso comum da crítica, que acredita apreender o novo, alardeando-o a cada momento, ou a menos, trabalha nessa direção, o que Derrida chama mais consistentemente de novo, de nova arte, com as aspas a sobressaltarem, segundo sua própria terminologia, a relativa leviandade do adjetivo, tal qual usado de modo geral, é exatamente o inapreensível, o nunca visto, o não reconhecido, o que não se pode ver, estou usando os termos da frase dele, aquilo para o que falta um discurso para que se fale dele, e ainda mais, aquilo a que falta um discurso implícito a si mesmo, recusando-se à nossa sensibilidade e ao nosso pensamento. Com a passagem mencionada de Derrida, poderia dizer que, heterogêneo ao nosso conhecimento, o contemporâneo é, citando Derrida, o terreno vago do implícito em que algo já se envolve e se desenvolve, apesar de não podermos perceber nem reconhecer isso que, no momento, vaga e implicitamente se movimenta. Quando a nova arte se torna passível de ser vista, quando se passa a ter elementos para a sua recognição, ela já perdeu seu estatuto de novo. Isto é, ou é cedo demais para que ela seja percebida, ou é tarde demais para que ela seja nova. De dentro dessa disjunção, com ela, por ela, o que finalmente se mostra, com o que finalmente se mostra, somos levados a pensar o, usando Derrida, vago do implícito, que incansavelmente associa, desde sempre, a arte ao potencial. Nessa inseparabilidade do puro campo potencial, inapreensível,
ou nessa inseparabilidade do puro potencial, inapreensível, recai a ênfase do poema. A aporia do novo, da nova arte, é, mais uma vez, a de termos de lidar com o que, vindo a cada momento, não vemos vir, não prevemos, não antevemos, não antecipamos, e quando somos capazes de vê-lo, é tarde demais. Já que o novo é irreconhecível no momento mesmo em que seria novo, dá-se, assim, um afastamento das possibilidades dos marcos iniciais e da pretensiosa e impossível determinação do novo a qualquer custo no exato momento de sua configuração, ânsia maior de certa crítica. Retraindo-se do tempo em que estamos e dos tempos em que estivemos, o novo, irrepresentável, não se coloca tampouco num futuro esperado que um dia finalmente chegará. Dele, nenhuma previsão, nenhuma pós-visão, nenhuma visão, nenhuma apresentação de sua presença, nenhuma mensagem enviada em uma garrafa de um ponto qualquer do tempo que aguardamos chegar para lê-la. Não há contemporâneo se não houver uma fissura no conhecimento, seu desastre, seu naufrágio, sua carência, o que lhe exceda, seu cair, ainda que temporariamente, em desuso. Na terminologia de Jean-Luc Nancy, em Um Pensamento Finito, se o contemporâneo, como a nossa época, termo que o Nancy usa, como o nosso tempo, é filosófico e artístico, é por se colocar do lado da aporia, da desconstrução do seu sentido, no não lugar da tensão entre os sentidos finitos e a perda do sentido, entre os sentidos em seus limites e a insensatez, entre a inapropriabilidade do sentido e a expropriação do que é pensado, que permanece insolucionável. Diz o Nancy: todo o trabalho de uma época, a da filosofia escavando o seu próprio fim, desconstruindo o seu próprio sentido, terá doravante nos ensinado isso. Esse outro desdobramento da mesma aporia, não sua solução, mas antes, o pensamento de sua ausência, o pensamento de sua ausência de solução como lugar mesmo do sentido. Tratando da desconstrução e da ausência de solução do sentido, não se trata de privilegiar essa ou aquela representação de nossa época, de nosso tempo, ou do contemporâneo, as que seriam, como frequentemente dito, supostamente mais atuais ou mais contemporâneas do que as outras, mas de pensar o contemporâneo como que escapa de toda e qualquer representação, não se submetendo a nenhuma delas. A proliferação exaustiva da ficção ou da inflação de todos aqueles começos mencionados, sinalizando ao avesso a impossibilidade mesma de delineá-lo assertivamente, e a própria necessidade de delimitar o início e o novo, são igualmente assombrações, dessa vez alheias. Que cada um tem as suas, é o que o contemporâneo nos ensina. Mas ele nos instrui, igualmente, a cada um se implicar nele com o desejo que o move, mesmo que num primeiro momento mudo, ou ao menos gago. A hesitação evidente quanto a seus começos, para aqueles que assumem seus marcos, e ao que se permite minimamente perceber enquanto aparição, é um dos efeitos do contemporâneo. O contemporâneo, hesitante, nenhuma certeza lhe cabe, senão a de ser o tempo por excelência do convívio entre os vivos, o tempo que quem está vivo não pode, de maneira alguma, evitar, e desde o qual os mortos mais próximos ou mais distantes comparecem em suas sombras, em suas sobrevivências, em seus fantasmas, para o convívio com os vivos,
buscando se revitalizarem com a vitalidade ofertada pelos vivos a eles. Sendo, desde o contemporâneo, que o passado mais ou menos antigo se abre, é certo que pensar o contemporâneo é pensar simultaneamente o pré-histórico, que não para de se presentificar, e o atual, que não para de se potencializar. Em Totem e Tabu, Freud afirma: o homem pré-histórico, nas várias etapas de seu desenvolvimento, nos é conhecido através dos monumentos e implementos inanimados que restaram dele, através das informações sobre a sua arte, religião e atitude para com a vida, que nos chegaram diretamente por meio da tradição transmitida pelas lendas, mitos e contos de fada, ainda é Freud, e através das relíquias de seu modo de pensar, que sobrevivem em nossas maneiras e costumes. À parte isso, porém, num certo sentido, o homem pré-histórico é nosso contemporâneo. Termino a citação. Quem sabe seja exatamente esse, num certo sentido, testemunha da união inesperada entre o pré-histórico e nós, enquanto contemporâneo, que nos cabe pensar. Quem sabe pensar a abertura entre o pré-histórico e nós, enquanto contemporâneo, significa igualmente trazer a abertura do futuro para esta contração de todos os tempos, em cuja fenda constante reside o contemporâneo. A mesa de cirurgia do pensamento contemporâneo propicia voluntariamente o encontro fortuito entre nosso tempo e outros, aparentemente afastados ao extremo, instigando-nos ao que resta nos dentes da história, ao que, depois de ter sido mastigado e digerido, sobrevivendo, nos leva a cada momento a mais uma ruminação, a uma nova experiência com que sobrou em nossa boca, sem que tivéssemos, a princípio, nos dado conta. Talvez seja isso o contemporâneo, o sobrevivente. No prefácio que consta na edição belga, escrito 3 anos após a publicação italiana de Enigmas, o momento egípcio na sociedade e na arte, para caracterizar o enigma que intitula seu livro, Mário Perniola lembra o filme de Steven Spielberg, Jurassic Park, no qual, diz o Perniola, a pré-história, artificialmente recriada, e um futuro de ficção científica, já realizado, se reencontram e se telescopam entre si em um presente em que monstros pré-históricos e a tecnologia mais avançada coabitam. Ainda o Perniola. O enigma nasce da implosão do passado e do futuro em um presente ambíguo e enigmático no mais alto grau. Termina a citação. Ambiguidade e problematização caracterizadas pela convivência não histórica entre dinossauros e homens em um presente enigmático. Outro exemplo dado para demarcar o mais inquietante de nosso tempo, enquanto o desimpedimento para a fusão do pré-histórico com o futuro, que na contemporaneidade não podem mais se dissociar, é o arranha-céu em forma de pirâmide, citado por Perniola, Transamerica Building, construído em 1972, em São Francisco, por William Pereira. Perniola menciona ainda o entusiasmo do romancista americano William Burroughs pelos hieróglifos, que o levou a buscar uma escrita figurativa, anuladora da linguagem verbal. Segundo suas próprias palavras, as palavras do Burroughs, seu intento era rub out the word, acabar com as palavras. Fazendo os tempos supostamente mais afastados entre si coincidirem poética, arquitetônica ou ficcionalmente, criando um passado implicado no futuro e um futuro implicado no passado, criando, no entrelaçamento dos tempos, um passado futuro e um futuro passado, um passado posterior, ou, diria Agamben, um futuro anterior,
O enigmático do presente ambíguo vai muito além das explicitações das formas mescladas, como acabei de citar, do mais antigo com o mais futurista e, diz o Perniola, abre um espaço intermediário suspensivo que não requer ser preenchido. Termino a citação. Em que o real, desde o acontecimento, desde a impreenchibilidade que possibilita a criação de seus infinitos sentidos, impreenchível, o contemporâneo, o arcaico a perviver com toda a sua força em nosso tempo. Por serem ambas as formas reativas e idealizantes de convívio com o nosso tempo, o efeito egípcio enigmático se afasta tanto de uma nostalgia em direção a um passado que requisitasse a reatualização do já vivido, quanto de uma utopia que ambicionasse um futuro a ser prefigurado. Se afasta tanto da celebração do que foi, quanto da projeção de um porvir determinado. É do real, em sua presença acolhedora do passado e do futuro, no presente suspensivo criador. É do real, em sua fenda impreenchível. É do real, superador do que requer a permanência da identidade nela mesma, superador do que requer a permanência da identidade nela mesma. É do real, enquanto a força conjuntiva da abertura de todos os tempos às mais diversas contradições, que se trata. Se o tempo, por excelência do enigma, como diz o Perniola, é o presente, não é jamais, enquanto uma negação do passado e do futuro, por uma única dimensão temporal atualizada, que, de seu isolamento, formando, através, por exemplo, das produções de massa, um imaginário coletivo homogêneo, abdicaria da história. Mas, da presença que abre a possibilidade do pensamento, enquanto a aposta no presente imprevisível e inapreensível, apto a, de algum modo, se relacionar com a abertura de todos os tempos, acatando-a. Para Perniola, é bom lembrar, não estando do lado do novo, a atualidade não é a experiência do presente. É, ao contrário, estou citando Perniola, a de sua falta, a de seu esvaziamento, a de sua inconsistência. Apostando no presente enquanto tempo impreenchível, que inapreensível se abre ao diferente, sua valorização temporal recai sobre a disponibilidade, a virtualidade, a possibilidade, a potencialidade, o contemporâneo, instável. Nem a procura por um início causal, nem uma teleologia, nem uma nostalgia, nem uma utopia, nem uma leitura inaugural, nem outra apocalíptica do que quer que seja. Assuntos de ontem, talvez, fortes. Nem um acelerador temporal, eu juro que eu escrevi antes, nem um acelerador temporal que, em busca de uma adequação com um sempre mais novo presumido, quisesse se colocar completamente up-to-date, nem um estancamento a impedir movimentações. Nem uma linha evolutiva, nem um ponto de engarrafamento ou de retenção. Nem uma vanguarda, nem uma retaguarda. Uma vibração qualquer, se tanto, ligeiramente diferenciada, a nos fazer duvidar, inclusive, da certeza de seu acontecimento. Um caçar em que, na espreita, só se encontram os vestígios do selvagem, do monstruoso nunca visto, porém pressentido, em pleno escape sem sair do lugar. O contemporâneo se dá pelo mesmo, por um fluidismo, por um nebulosismo, como diria Mário de Andrade, no qual também o passado, lido desde o presente, está em movimento, não se deixando saber se é passado ou presente, além de certamente ser o que escapa de ambos. Desdobrando uma das imagens poéticas e literárias de grande força na modernidade, a do marinheiro, que, sem lançar bases sólidas, se desloca pela superfície plana e aberta de tantos Atlânticos e Pacíficos, a do surfista, que risca e apaga e improvisa,
pelo meio, no já começado, que se forma e se deforma, que se infla e que desinfla, que se enche e se esvazia, que, sem se distinguir do oceano, ou dele se distinguindo minimamente, não mais do que por 2 metros, é o seu pulso, nele mesmo, se propagando pelo meio. Do navio à prancha, com a diminuição do sempre pouco que os separa do mar, de um a outro, a ampliação da intensidade das pulsações do oceano no corpo daquele que o frequenta, que a ele se entrega. Se, espremendo o sumo da vida, que poucas vezes se mostra, o Walt Whitman escreveu: aqui estão nossos pensamentos, pensamentos viajantes. Aqui não há terra somente, diriam eles então, a terra firme. Sentimos longas pulsações, o fluxo, o refluxo, o infinito movimento. As tonalidades do mistério, as vagas, as vastas sugestões do mundo aquático. As sílabas líquidas, as sílabas fluidas, o perfume, o ranger baixo do cordame, o ritmo e a melancolia, a noite desta vasta paisagem e o horizonte ao longe, todos aqui. Este é o poema do oceano. Se Whitman foi capaz de escrever isso sobre o mar, recentemente, um poema disse: não venham para cá se não puderem contar com seus próprios culhões e com algo mais. Não venham para cá se pelados pelas ondas não se garantirem. E mesmo assim não venham. Não venham para cá se não puderem morrer, se não puderem ser quase um com o mar, se não souberem que a prancha que me separa, mínima linha no abismo, quilhas e bordas, em manobras, cortes e idas e vindas, sulcando o muro infinito, é a mesma que me une ao sol de água, a prancha da coragem e da perícia, que usando a força, para lidar com a força, me preserva no ínfimo já líquido de mim. Como surfistas nas paredes das ondas, tentamos entrar deslizando nos pensamentos, sabendo que eles não nos pertencem, nem se subordinam a nós, mas talvez, antes, nós, a seus movimentos, velocidades, irregularidades, variações. Se não se consegue ver o contemporâneo no espelho de uma suposta continuidade histórica, se pegamos o bonde da história pelo meio, é para, semicegos, encontrá-lo descarrilhado, no desencaixe entre os trilhos diacrônicos e as superposições sincrônicas do passado com o nosso tempo. Desde o nosso tempo, qualquer narrativa de uma linearidade normativa ou evolutiva do passado ao presente é entendida como criação, portanto, sob o signo da suspeita, não da autoridade irrecusável, fazendo com que a história só possa ser dita no plural, e mesmo assim, permeada por inúmeros buracos a se responsabilizarem por sua insustentabilidade incondicional, por sua interpretação a cada vez interventiva, criadora, capaz de levar a história tão a sério quanto a arte e em sua ambiência. Tanto em relação ao presente quanto em relação ao passado, trata-se mais de garantir uma desorientação do que de uma determinação, de atestar uma disponibilidade do que de proferir a certeza de uma objetificação, de liberar o nosso tempo dos contornos que se acreditam facilmente definidos do que de apreender uma época, de usar o infinitivo do que de pleitear o definitivo. Estar paradoxalmente desabrigado na desagregação do presente na qual se está, sem que haja conciliação plenamente possível. O contemporâneo, o intervalo que ocorre depois que um instante já passou e antes do seguinte ter chegado. Mas é esse intervalo, esse entretempo,
esse entremomento, essa iminência que também existe no que detectamos a cada momento, enquanto um instante. Esse roto, esse esgarçado intensivo ampliado ao extremo, fazendo o instante diferir de si. Trata-se de atestar o que passa por fora de um sistema, de uma síntese, de uma dicotomia, de uma continuidade, ou mesmo de uma ruptura radical. Fazê-los engasgar, fazê-los falhar, tripudiá-los. Se há alguma ruptura no contemporâneo, é para que nos coloquemos no abismo intervalar de sua fissura, jamais na exclusividade dos lados tidos como sólidos de suas margens. Sem esperar o retorno hipotético a uma das margens, nem a chegada futura a outra, o contemporâneo, que nos absorve, sabe que na medida em que a erosão foi grande, na medida em que a erosão é imensa, as margens foram empurradas cada vez mais para longe, flutuam no abismo, e qualquer peso sobre elas continuará mantendo a leveza da queda. Como os icebergs, as margens acabam por rachar, às vezes por se diluir, sobrando deles e delas algumas pontas, alguns fragmentos, alguns pedaços, dos quais só se vê uma ínfima parcela. Não ficar no contemporâneo como quem nega uma margem, a da tradição, supostamente dada, por exemplo, para afirmar outra, por exemplo, a do novo, mas como quem explora as fissuras infinitas entre elas, deixando suas parentes similitudes e diferenças em inteira suspensão. Com seus dribles a inventar espaços, dá uma homenagem ao Zé Miguel e ao Chico, com seus dribles a inventar espaços, o futebol sabe muito bem disso. A paradinha, a cavadinha, o elástico, a meia-lua, a lambreta, o olhar para um lado e, rindo, tocar para o outro. Trata-se de, explorando a aeragem dos abismos, ampliar os interstícios com nossos dribles e as nossas asadeltas e nossos paraquedas, ainda que furados. E há necessariamente nos ajudar a permanecer no abismo, nos espaços ampliados. Fomos exilados da estabilidade do tempo sucessivo e linear, de suas certezas e totalizações. Eles continuam existindo, mas esburacados por todos os lados. Explorar esses buracos em que tudo é saída. Não concordando consigo mesmo, enquanto o tempo que está fora dos eixos, o contemporâneo, primeiramente, um distemporâneo, uma desincronização, a tornar o presente uma vasta neblina. Diante dos tremores contínuos de nosso tempo, qualquer parafuso colocado nele não abole a folga, que, em algum momento, o fará cair, requisitando outro mais maleável, um arame fino, um barbante, uma linha, um fio, que não se queira definitivo, colocado apenas para partir. Há algo que não se encaixa na conformidade do tempo, algo que permanece desconexo, desarticulado, descompassado. O contemporâneo leva as configurações do atual a se abrirem a um antetempo ou aos espaços vazios das articulações que permitem jogar com os encaixes, bambos, provisórios. O contemporâneo, o partir e o a partir do presente, que jamais envelhecendo, não deixa de não se inscrever. Somos escrutadores desse a partir do presente, desse entretempo, desse entremomento em que todos os possíveis se colocam. Com a morte, em algum grau do tempo, com seus tempos mortos, com o negativo do tempo, com o entretempo,
com o entremomento, com o que não é do tempo, por sê-lo a infinita potência, com o outro do tempo, com o atemporal, com o acrônico, com o discrônico, com o intempestivo, com o extemporâneo, com o ahistórico. O contemporâneo faz o eucrônico ou o intracrônico vacilar, encontrando uma saída de emergência em direção ao anacrônico, em direção ao fora do tempo. Sem esse encrave, sem essa tensão, sem essa encruzilhada, não há contemporâneo. Com ela,